Bom dia, meu presidente. Bom dia, presidente Arnaldo. Tudo bem? Excelência. Tudo bom? Ah. Bom dia, Gício Barreto. Bom dia, meu presidente. Eu estou na CPI dos aplicativos, viu? Mas eu vou
ficar ouvindo aí a sessão, tá bom? Mas não é o presidente, não. Aqui é o Eli Correia. Tá bom. Tá bom, Eli. Transmita aí ao meu presidente, que vai começar aqui a da CPI dos aplicativos, e a gente tem que arguir algumas pessoas, tá bom? Gilson, o presidente já Mas está... eu estou aqui ouvindo. O presidente já está na sua escuta, presidente. Tá bom, obrigado. Oi, gente! Eli Correia, como vai você, irmão? Oi, gente! Oi, Valentizar. Tudo bem, presidente? Grande abraço, viu? Obrigado. Vamos iniciar já a nossa reunião. Eu quero iniciar com Vossa Excelência, um assíduo presente das nossas reuniões. Então, O Gilson também está aí presente. Então, mas ele está também dos aplicativos, né, Gilson? O Gilson também está nos aplicativos do presidente, Valentizar. Então, vamos começando. Já. A Helena, se a senhora quiser perguntar para a Helena, chefe, eu não sei se ela está pronta lá. Helena, podemos começar, Helena? Já está conectada a nossa presidente TRF3? Visualmente não. Não. Leila Paiva. Leila está. Maria Franco. Mas ela não, Marisa, doutora Marisa. Eu não tenho certeza, chefe, eu vou perguntar. Se eu não me engano, ela faz parte do Conselho do Idoso. Eu vou perguntar para ela. Leila, pai. Doutora Leila, tudo bem? Bom dia. Bom dia, como vai? Uma honra estar aqui hoje. A honra é toda nossa. A doutora Marisa está aí na sala com você? Doutora Marisa não está aqui na minha sala, mas eu estou falando com ela, ela tá na reunião, vereador, presidente. Ela está me dizendo que está esperando deixar entrar, ela não foi admitida, presidente. Pelo amor de Deus, vou admitir aí. É a Helena. Ela precisa ser admitida. Admitir a desembargadora Marisa. Está admitida? Tá bom. Eu não estou vendo aqui, não. Ela está dizendo que está esperando. Admitida. Entrou a doutora Agora Marisa. Ótimo. Tá bom. Olá, bom dia. Consegui. Bom dia, doutora Marisa. Tudo bem? Vamos começar a nossa... Tudo bem, graças a Tudo Deus. bem, Nossa nosso vereador. Doutora Leila. Como vai, presidente? Doutora Marisa, Tudo bem. querida. Tudo Obrigado, bem doutora aí? Tudo em paz. Como presidente da Comissão Naval Regimental, dou por aberto os trabalhos da terceira reunião ordinária, semipresencial da Comissão Extraordinária do Idoso e de Assistência Social. Informo que essa reunião está sendo transmitida através do portal da Câmara Municipal de São Paulo, no endereço www.câmara@sãopaulo.sp.leg.br, link auditório virtual. Estão presentes os vereadores... dois vereadores presentes aqui. Eli Correia está ali e o Gilson Barreto está presente. Então, nós já temos quórum para iniciar. Inicialmente, queria pedir aos senhores parlamentares autorização para que a gente possa aprovar a inclusão da nossa discussão da doutora Leila Paiva Morisson, que é desembargadora federal do TRF3, a mais nova desembargadora. Parabéns, doutora Leila, está aqui presente. Obrigada, Também uma estará... honra, senhor presidente.
honra nossa. Doutora Marisa Cláudia Gonçalves Cruz, juiz federal, auxiliar da presidente do tribunal, que irá também participar. Eu coloco em votação o requerimento, os vereadores que aprovam, os que estão aprovados. Já quero aprovar o requerimento para a próxima, a nossa audiência seguinte, para discutir a questão relativa à previdência social no tocante à prova de vida. E, graças a Deus, acabou essa exigência e queria convidar o Fábio de Sá, contabilista e orientador previdenciário, e participar das nossas reuniões. Em votação, requerimento, que eles permanecem como estão, aprovado o requerimento. Vamos iniciar, então, a nossa audiência de hoje, que é extremamente importante, que é tratar da questão do idoso na área do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. A doutora Marisa é atual presidente da RF3, mas já foi presidente do Juizado Especial Federal, já foi coordenadora do Juizado Especial Federal, e quando ela deixou o juizado e começava a caminhada para a desembargadora, assumiu a juíza então, doutora Leila Paiva Maurício, que está aqui presente com a gente. Obrigado pela sua presença, extremamente importante essa participação, e oportunamente teremos também a presença da doutora Marisa Cruz, que tem uma consulta médica, mas ela é juíza federal auxiliar da presidência do Tribunal Federal da Terceira Região. Quando estava falando da Leila, me lembro daquelas filas da Rua São Joaquim, as filas imensas das pessoas que queriam ser atendidas pela Justiça, que, lamentavelmente, naquela época, a Previdência Social deixava muito a desejar. E, sem dúvida nenhuma, o acordão que aconteceu, todos os aposentados e pensionistas, foram aquelas filas da São Joaquim memoráveis. E, a partir daí, a luta toda, porque a gente conseguiu um trabalho importante com o Juizado Especial Federal, mas a gente tinha um problema da questão do recurso. E não tinha ainda sido criados os tribunais recursais, foram criados, a doutora Marisa ajudou muito. Aliás, a doutora Marisa tem uma vida muito marcada com a questão previdenciária. Eu me lembro que, a certa vez, tinha um superintendente do INSS que estava deixando de cumprir uma obrigação, e a doutora Marisa mandou se apresentar sob pena de prisão. E eu conheci esse superintendente, falou: tem uma juíza louca aí que vai me prender. Louca? Você vai ver, ela vai prender mesmo. Eu conheço essa juíza. Ela é uma questão previdenciarista, não dá moleza. E também foi com a doutora Marisa, ainda como desembargadora, mas não como presidente, um outro episódio extremamente importante. O Congresso Nacional queria diminuir o número de RPVs de 60 para 40. E, na época, a doutora Marisa ficou indignada, e ela chegou a ligar para o presidente da Câmara, na época, Inocêncio de Oliveira, exigindo que fosse aprovada uma emenda que mantivesse RPV em 60 salários. Isso é uma luta histórica. Também, depois da criação do Tribunal Recursal, teve um papel importante. Não quero falar mais nada. Deixa a doutora Marisa falar e, oportunamente, ouvir o nosso vereador. Doutora Marisa Santos, presidente da RF3, com a palavra. Bom dia a todos. Bom dia, hoje vereador Arnaldo Faria de Sá, nosso amigo de tantos anos, doutora Leila Paiva, hoje minha colega no tribunal, né? E a todos os vereadores e as pessoas presentes. Eu só vim dar, na verdade, um depoimento, né, do que é a questão previdenciária para nós na Justiça Federal de hoje. Até 2002, 14 de janeiro de 2002, a Justiça Federal não tinha uma atuação muito significativa nas questões previdenciárias, porque era uma justiça mais elitista, né? Era mais para os bancos, questões tributárias importantes que traziam os bancos, as grandes empresas, e os processos de benefício previdenciário não tinham, assim, uma grande relevância. Na verdade, a Justiça Federal foi descoberta na época do desbloqueio dos cruzados, né, do Plano Collor, e que foi em 89, 90, né, foi nesse período. E depois, com os juizados especiais federais, em 2002, é que aí a gente viu que, o povo viu, né, que havia Justiça Federal.
No começo, nós éramos confundidos com o INSS, com a fila do INSS. O Arnaldo lembra bem disso. Com a instalação dos juizados especiais, então, a gente teve um primeiro momento que era só questão previdenciária. E a Leila se recorda bem disso, né? Nós começamos lá na São Joaquim, o vereador acho que estava lá, né, na inauguração, depois nós fomos crescendo, enfim. O que se imaginava, né, dos juizados especiais não era que eles tivessem essa explosão de demanda como houve naquele tempo. A gente começou lá atendendo pouca gente, mas a fila foi crescendo na nossa porta à medida em que as ações iam correndo com mais celeridade nos juizados. Nessa época, eu estava na primeira instância, presidia o juizado, fui a primeira presidente, e as portas foram abertas junto com a doutora Leila Paiva, que hoje está no tribunal, com o desembargador Márcio Moraes e outros colegas nossos. À medida em que essa demanda foi crescendo, a gente passou a incomodar, o Arnaldo lembra bem disso, a gente começou a incomodar a administração pública, né? A gente começou a incomodar principalmente o INSS. E a expor uma chaga que havia, e ainda há, ela foi reaberta, na minha opinião, agora, né? Expor uma chaga que era do péssimo atendimento que se dava aos segurados e aos beneficiários da assistência social, ou que deveriam ser beneficiados, né, pela assistência social. A gente expôs com a Justiça Federal, essa prisão que o Arnaldo se referiu, a gente expôs o péssimo serviço que era prestado pela Previdência Social para aquele que contribuía, né, pagava contribuição, e aquele que tinha direito à assistência social. Evidentemente, nós fomos tendo, né, um embate, uma briga danada, enfim, mas isso com o tempo foi sendo minimizado e a própria estrutura da Previdência foi melhorando para dar conta daquela demanda aí de tantas penalidades que o INSS sofria por nossa causa, né, Leila? As nossas decisões e ameaças de prisão e multas, enfim, eles tiveram que tomar providências para que funcionasse melhor. Então, qual foi o primeiro passo? Foi fazer com que os procuradores federais, era procurador do INSS na época, né? Porque até a AGU depois mudou, né? A própria carreira deles mudou. O primeiro passo foi que os procuradores federais se aproximassem de nós e conversassem. Olha, é melhor, vamos resolver isso aqui sem precisar prender nenhum servidor, porque aí vai parar no jornal. Na verdade, foi isso que aconteceu. E aí nós começamos a fluir de uma forma mais tranquila nesses processos. Depois, a demanda foi aumentando, começaram a aparecer os primeiros acordos que eram feitos pelo INSS no juizado. E hoje, não sei se o vereador Arnaldo sabe, presidente da comissão, aquela pessoa que foi presa, Arnaldo, é um dos representantes do INSS que mais faz acordos hoje. Não sei nem se a doutora Leila sabe disso. Ele tem uma atuação fundamental. É um dos que mais faz acordo. Foi o que resistiu tanto e hoje é um daqueles que mais colabora. Com o crescimento da demanda, o INSS foi obrigado a centralizar as decisões judiciais que deveriam ser cumpridas. Então, criaram uma agência que era a DJ. Veio uma servidora de Brasília, Maria Fomier, que centralizou isso, conseguiu organizar, e aí, de uma forma organizada, as decisões judiciais começaram a ser cumpridas com mais facilidade. O que mudou nesse tempo aí foi justamente a mentalidade dessas pessoas, né?
os servidores do INSS e os nossos servidores da Justiça Federal, os nossos juízes federais, perceberam a importância, né, da questão previdenciária, e de lá para cá isso só tem crescido. As nossas estruturas tiveram que crescer muito. Nós tínhamos um JEF com poucos juízes lá na São Joaquim, e hoje nós temos, nem sei quantas varas são, que agora não me lembro, mas é uma quantidade extraordinária de varas gabinetes, e temos em todas as subseções da Justiça Federal da Terceira Região, de São Paulo e Mato Grosso do Sul, em todas as subseções, juizados especiais federais. Temos uma demanda, assim, extraordinária, concentrada nos juizados especiais federais, que, se não tivessem sido criados, talvez não tivesse, né, crescido, né, o direito previdenciário, e, se tivesse crescido, teria acabado com a Justiça Federal, porque a gente ia ficar mergulhado no caos mesmo. Foram criadas as turmas recursais, que é a instância recursal dos juizados. São Paulo hoje tem 14 turmas recursais, e Mato Grosso do Sul tem 2 turmas recursais. Essas 14 turmas do JEF, né? de Juizado Especial Federal, eu estou falando só da estrutura do JEF. E hoje a gente tem, então, juízes que se especializaram na questão previdenciária. Hoje a gente abrange mais outras competências, não só a questão previdenciária, desde que até 60 salários mínimos, né? E juízes que se especializaram nessas matérias. Nós temos uma jurisprudência muito boa na matéria previdenciária aqui da Terceira Região, e hoje estamos pensando que até o nosso sistema eletrônico, que o processo eletrônico nasceu no Juizado Especial, né? O nosso processo eletrônico foi extremamente... foi criado lá e evoluiu muito. Hoje, aquele sistema eletrônico criado para o juizado não existe mais. Os processos foram migrados para o sistema atual, nacional, que é o PJE. Mas o PJE já começa a absorver muitas ferramentas que a gente criou, né, Leila? Nós duas lá falávamos, a gente quer apertar um botão e sair tal coisa para um monte de gente, sair para vários processos. E a gente foi indo, e hoje a gente consegue conduzir melhor essa demanda. Doutora Marisa, hoje... Sim. Doutora Marisa, me permite dar a palavra para o vereador Eli Correia, que sempre acompanha as nossas reuniões e tem interesse especial pelo idoso, e por isso é figura permanente nessa comissão. Palavra, vereador Eli Correia. Oi, gente! Presidente Faria de Sá, é uma honra participar dessa reunião, tendo a desembargadora Leila Paiva, tendo a presidente Marisa Ferreira como participantes. Estamos vendo aqui o Luiz Henrique Camargo. Então, presidente, o TRF-3 participou recentemente do primeiro mutirão de atendimento à população em situação de rua, uma ação de extrema importância para essa população da cidade. Pensando nos idosos, o que o TRF-3 tem planos assim para realizar alguma ação semelhante em relação aos idosos, presidente? Obrigada, vereador. Na verdade, o grosso da nossa atividade em Juizado Especial Federal, ou matéria previdenciária, mesmo nas varas que não são de JEF, é voltada para os idosos, porque são aposentadorias. Principalmente no interior, são aposentadorias por idade rural. Então, nós temos já o grosso da nossa atividade em matéria previdenciária voltada para os idosos. Com relação ao evento, é o POP Rua Ajude, né? O que se fez ali, o POP Rua Ajude cumpre uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que determinou que esta ação seja dirigida para pessoas em situação de rua. Tivemos muitos idosos que foram atendidos,
muitos benefícios previdenciários foram concedidos ali na Praça da Sé, naqueles 3 dias. Constatamos uma coisa muito importante, que eu acho que o Legislativo e o Executivo precisam atentar. A maioria daquelas pessoas que nos procuraram não conseguiam benefício de nenhum tipo, nem assistencial, nem previdenciário, por falta de documentos. Então, a gente fez RG, CPF, título de eleitor. Para conseguir um benefício assistencial hoje, em qualquer lugar, precisa ter CPF. Se ele não tem CPF, ele não consegue se inscrever em nenhum dos programas. Então, foi isso que a gente percebeu naqueles 3 dias, que o começo é o documento. E o documento, para tudo isso, é o CPF. Tivemos uma pessoa que conseguiu levantar um dinheiro que estava depositado, acho que R$45 mil, Leila, nem sei se ela ficou sabendo disso, em atrás de benefícios que já estava depositado lá, era uma pensão por morte, porque ele não tinha CPF. O CPF foi concedido e ele conseguiu levantar. Era uma pessoa em situação de rua. Então, há um trabalho que deve ser feito antes do judiciário, que é o trabalho do Poder Executivo, né? Então, a gente, para fazer tudo isso, precisa de parceria, né? Ali com a Receita Federal, o eleitoral. Está sem microfone, doutora Arnaldo. O microfone está fechado, presidente Arnaldo. Fechado. Obrigado, doutora Marisa, obrigado, Eli. É extremamente importante essa participação, porque eu acompanhei a criação do GEF. Naquela época, a OAB, inclusive, foi contra o GEF. Passou o tempo, a OAB caiu na realidade de que o GEF era a solução, e várias situações, modelos do GEF, migraram para a própria Justiça Federal. As varas de gabinete que a doutora Marisa fala, é uma vara híbrida, que tanto atende normal quanto atende previdenciário. Extremamente importante. E eu queria, nessa oportunidade, pedir licença da doutora Marisa, para dar a palavra à doutora Leila Paiva, que foi presidente já do Juizado Especial Federal naquela época da São Joaquim, e que o tribunal sempre esteve atenta a essas questões, e hoje para a nossa alegria, minha particularmente, doutora Marisa, nova desembargadora Leila Paiva Morrison. Com a palavra, doutora Leila. Obrigada, senhor presidente, nosso deputado federal, nosso vereador, é uma honra estar aqui, cumprimento, é uma honra estar aqui na presença da minha presidente também, minha amiga querida, cumprimento os excelentíssimos senhores vereadores, todos que estão na tela, que estou vendo, que eu não estou vendo, cumprimento também o doutor Luiz Henrique Volpe de Camargo, que estive semana passada, candidato aí ao tribunal também, eleito pela OAB já, e cumprimento a todos. Eu queria só complementar o que a doutora Marisa disse, na verdade o que ela não disse, porque ela é uma pessoa muito humilde, né, e não vai falar do trabalho que ela mesma fez, né, porque ela mudou o mundo. Ela, na verdade, fez com que o INSS mudasse a postura, né? Foi uma situação que nós encontramos o INSS, e a doutora Marisa poderia estar longe de tudo isso. Ela estava vindo para o tribunal, na época, né, por antiguidade, era certo, líquido e certo que estaria no tribunal. Falou assim, mas por que vou arrumar tanto trabalho? Mas ela não se furtou, enfrentou, atendeu, disse sim, né? Como Maria disse sim ao anjo, a doutora Marisa disse sim ao presidente Márcio Moraes e falou, não, eu vou enfrentar. Naquela época, vereador, presidente, doutor Arnaldo, tão querido nosso, o INSS negava benefício por meio dos seus seguranças na porta. Era assim que funcionava. A pessoa chegava lá com uma pensão, com alguma coisa, viúva, o guarda que organizava a fila já olhava e falava, não tem direito. Então, foi muito trabalho da doutora Marisa para convencer aquele INSS antigo, né, porque era um antigo INSS, que não via
o trabalho do Instituto de Previdência Brasileiro como um trabalho para oferecer algo que é de direito dos idosos, dos segurados. Eles viam alguma coisa que era um favor, era uma mentalidade tacanha, né? Que a doutora Marisa foi conversando, fazendo reuniões, precisou chamar o ministro da Previdência naquela época, que veio ao juizado porque nós tivemos um caso de assistência social, o senhor não tinha um braço, não tinha perdido a condição de segurado, o INSS negou o benefício porque ele não tinha perdido a condição de segurado, ele era um carpinteiro, ele estava doente com câncer. O advogado dele, né? Por isso a importância dos advogados aqui, representado pelo Dr. Luiz Henrique, o advogado dele trouxe o processo para o juizado, o processo foi julgado e a viúva, depois, porque ele faleceu, levou o benefício. Mas ele teve negativa de benefício previdenciário, que ele não poderia ter, porque ele não tinha perdido a condição de segurado. Ele teve negativa de benefício assistencial, porque sem um braço o INSS disse que ele não tinha deficiência. Foi tão escandaloso isso, né? E a doutora Marisa, à frente de tudo isso, movimentou toda a estrutura, tanto do INSS, a ponto de vir o ministro no juizado. A doutora Marisa, minha presidente, lembra? Veio o ministro lá saber o que tinha acontecido, porque ela realmente tinha colocado as coisas, né, no seu lugar. Então, eu sou uma eterna fã da doutora Marisa Santos, porque ela vai à frente, né? Foi abrindo o juizado, ela foi fazendo com que o INSS mudasse a postura. E o senhor, excelentíssimo doutor Arnaldo, sempre esteve do nosso lado, acompanhando tudo isso e dando Leila, força. dá uma palavrinha para mim, Leila. Quando a gente encaminhava um segurado com a agência da Previdência, ele reclamava, não quero nessa agência, eu quero aquela agência da Paulista. Juizado, que realmente funciona. Então, fator importante. Exato. E o juizado acabou impondo algumas condições que inicialmente a Previdência não aceitava, e hoje é uma realidade. E a maior defensora do GEF hoje é a presidente da RF3. Parabéns para a Marisa Santos, como diz a Leila. Exatamente. Então, senhor vereador, presidente, né, nosso agradecimento sempre a Vossa Excelência por estar do nosso lado em todas essas ações, né? Porque o Estatuto do Idoso está lá, é uma lei de 2003, veio logo em seguida, depois do GEF, né? A lei do GEF é de 2001. A gente fala, nossa, mas isso é passado, são 20 anos. São 20 anos, mas será que o mundo mudou tanto assim? Hoje os idosos precisam da mesma coisa e nós estamos, né, sempre buscando. A doutora Marisa foi lá, fez essa ação social presencial, ela foi lá presencialmente, a presidente, né, do tribunal. Então, Vossa Excelência sabe, a doutora Marisa é possível contar em qualquer situação. Leila, me dá uma palavrinha. Eu queria lembrar de um detalhe. A doutora Marisa ainda não era desembargadora, ela é juíza, e teve um processo de assistência social em que a pessoa não tinha direito. E ela falou, olha, eu estou negando, constrangida, porque sei que a pessoa precisa, mas infelizmente não tem amparo legal. Vê se você consegue na prefeitura, através da assistência social local, um atendimento para essa pessoa, que ela não tem a mínima condição, mas não tem amparo legal para que eu possa atendê-la. Essa é a preocupação da doutora Marisa. Ela ia ter que negar, mas já estava preocupada em encontrar uma saída, uma alternativa para poder atender essa pessoa. Então, é uma alegria a gente ver que o GEF mudou a Justiça Federal em São Paulo e no Brasil. E São Paulo foi o ponto de equilíbrio, o ponto de partida para essa mudança toda, graças a nossa, hoje, presidente da RT, doutora Marisa. Então, eu deixo a oportunidade às pessoas que estão acompanhando a nossa audiência para se manifestarem. Hoje já falou. Pois não? Quem está pedindo a palavra? Então, devolver a palavra para a nossa presidente, doutora Marisa Ferreira Santos, presidente do TRF3, que vai dar... Senhor presidente, é o senhor Olavo que quer falar. Olavo de Almeida Soares, está com a mão levantada. Pode falar, Olavo, pode falar. Bem, meu nome é Olavo,
tenho 77 anos, sou morador aqui de Ermelim do Matarazzo, na periferia da região leste. Nós aqui, e faço trabalho voluntário lá no Grande Conselho Municipal do Idoso. Nós aqui recebemos reclamações que estão cancelando o benefício de prestação continuada de pessoas com deficiência física e mental. Tudo porque o primeiro, a mãe aposentou e ganha um salário mínimo, R$ 1.200. Dividindo por 2, vai dar 600. Fugiu da regra já. O outro, o filho, a mulher e o pai ganham R$ 1.500. Dividir por 3, dá R$ 500. E a gente não sabe qual é o caminho para seguir para que essa pessoa que depende da família para viver perdeu o benefício. Eu fico com vergonha de ver isso daí quando exige que um camarada, que uma família tenha uma renda acima de R$ 400, perde o benefício. Então, foram várias solicitações. Já procuramos a Defensoria Pública. Lavo, então, eu gostaria de saber como resolver isso. Você passa para mim que vou dar uma avaliação. Com certeza, encaminho sim. Se precisar falar com a doutora Marisa, eu vou falar com a doutora Marisa, falar com a doutora Leila. Para mim poder ter parâmetros e dar um segmento. Tenho certeza, acabei de dar um exemplo agora, coisa que a pessoa teve o benefício negado porque não tinha amparo, a sustentação, mas ela ficou preocupada que a gente encontrasse uma forma de dar assistência social a essa pessoa. Conheço a doutora Marisa, conheço a doutora Leila, e tenho certeza que esse vai ser o nosso trabalho permanente. Você faz contato com a nossa comissão e passa os dados para mim que eu vou encaminhar. Eu queria dar a palavra à doutora Marli Feitosa, do Grande Conselho Municipal do Idoso. Marli, a palavra é sua. Só dar um bom dia, eu não tenho nenhuma pergunta para fazer, só pedir ao vereador Arnaldo Faria de Sá e toda a comissão do idoso, da Câmara, que, além dessa situação bem ruim aí do INSS, que às vezes a gente não entende, a doutora Leila e Marisa explicou bem, muitas vezes tem que ser negado de maneira constrangida. Os idosos daqui de São Paulo estão necessitados de uma moradia e de um atendimento, principalmente aquele idoso que vive só. É muito preocupante, viu, vereador Eli Correia, Arnaldo Faria de Sá? Muitas vezes aquele idoso até tem uma renda, diferentemente do que nós estamos falando, às vezes é um idoso, mas ele perdeu os vínculos familiares e muitas vezes o único contato dele num prédio é com o zelador, ou com o síndico, e nós precisamos olhar esses dois lados, aquele que não tem moradia e aquele que tem o seu benefício, e que perdeu o vínculo familiar. Não sei, quem sabe a gente criar aqui em São Paulo cuidadores de idosos que fossem visitar essas pessoas. Não sei. Agradecer a presença das duas aí. Meu nome é Marli Feitosa e eu já fui, por 2 mandatos, presidente do Conselho Municipal do Idoso, e a gente acompanha o doutor Arnaldo Faria de Sá também em outras ocasiões. Muito obrigada pela palavra. Obrigado, senhora Marli. Eu vou fazer contato com a Secretaria de Habitação para a gente verificar essa questão dos idosos sem moradia. Foi criado, há algum tempo atrás, uma questão que é o essencial dos idosos lá do Paris, que era justamente com essa finalidade. Mas realmente está deixando a desejar e nós já temos uma preocupação de que um percentual das novas casas populares seja reservado para os idosos. Gostaria que você fizesse contato com a nossa comissão. Vou fazer uma ponte com a Secretaria de Habitação para a gente encontrar uma alternativa para isso. Eu queria devolver a palavra à doutora Leila Paiva,
para se despedir e depois deixar o grande final para a doutora Marisa Santos, a nossa presidente do TRF3. Leila, a palavra é sua. Senhor presidente, Arnaldo Faria de Sá, é uma honra estar aqui. Eu realmente quero agradecer demais, sempre pelo seu apoio, sempre pela sua trajetória, né? A sua trajetória sempre foi um exemplo no Poder Legislativo, seja federal, seja agora na municipalidade. Então, é alguém que nós podemos nos espelhar como exemplo de legislador. Então, parabéns ao senhor, parabéns à presidente Marisa Santos, que é uma alegria tão grande vê-la lá no tribunal como presidente e galgando a posição que lhe é de direito pelo trabalho que nunca se furtou. E agradeço a todos os presentes, aos senhores advogados, na presença do Dr. Luiz Henrique Volpe de Camargo, aos senhores, excelentíssimos senhores vereadores, vereadoras, aos senhores e senhoras que estão acompanhando, meu muito obrigado e parabéns por essa comissão. Eu espero realmente que essa comissão possa mudar a trajetória aí da história dos idosos em São Paulo. Obrigada, senhor vereador presidente Arnaldo Faria de Sá. Obrigada. Vereador. Antes de acabar, a doutora Marisa, pois não. Eu queria dizer que o vereador Alfredinho se encontra presente. Tá bom, então, antes de passar para a doutora Marisa, a palavra para o Eli, em seguida para o Alfredinho, depois a gente dá a palavra para o grande final com a doutora Marisa. Ele corre. Doutor, dá licença, vereador. Encontra-se presente também o Luiz Henrique Volpe Camargo. Estou vendo aqui. Com a palavra, vereador Eli Corrêa. Vereador, eu pedi também a palavra, por gentileza. Eu sou conselheira. Pode falar, Eli. Pode falar, senhor Ana Rosa Costa. Pode falar. Chegou agora. Pois não. Bom dia. Não, eu cheguei há algum tempo já, mas não peguei o início, lamento. Eu estava ocupada com questões familiares. Bom dia a todos e todas. Eu sou Ana Rosa Costa, eu sou conselheira do idoso pela região sul, no atual mandato, e eu tenho algumas colocações que eu já recebi via população. Com relação à habitação, doutor Arnaldo e doutora Marisa, Leila, o pessoal do Judiciário, o que nós podemos fazer para que seja cumprida a lei de cotas para idosos em empreendimentos em que existe investimento público? Essa é uma pergunta. Isso já daria condições de alguns idosos assumirem a sua casa própria. Outra questão é que está havendo muita reclamação de que o INSS está demorando muito para liberar as aposentadorias e demais benefícios. E isso prejudica muito, porque uma viúva ela tem que comer, né? A demora de liberar um benefício pode prejudicar, inclusive, a sobrevivência da família. Então, são as questões mais urgentes. Só isso, doutor. Não sai? É competência, é de alçada do GEF. É só entrar com a instituição do GEF, precisa de advogado, precisa de nada, vai ser atendido. A outra questão, a questão nacional, eu já disse que vou propor uma reunião, já conversei com a Marli agora, só devia estar acompanhando. Nós vamos encontrar essa alternativa e a solução. Palavra ao vereador Eli Corrêa. Presidente, só para o seguinte, a minha honra, a necessidade de participar e tendo o senhor muito presente, que ele veio, o seu brilhante também, vai nos ensinar muito, como humilde vereador, a fazer tudo aquilo que eu puder para melhorar a situação do idoso em São Paulo, como vereador, evidentemente. Um abraço, presidente, um abraço às doutoras Leila e Marisa e a todos que estão nessa reunião sempre importante e tão necessária para melhorar a vida de todos aqueles que estão já numa idade mais avançada. Um abraço para todos, um grande abraço para todos. Presidente, obrigado. Obrigado, Eli. Com a palavra, o Alfredinho, nosso vereador. Está na escuta, Alfredinho? A palavra é sua, vereador.
Vereador Alfredinho, o senhor está com Arnaldo, tem o microfone desligado. É. Ana, faz o seguinte, passa para aí, que eu tive uns problemas aqui com o microfone, daqui a pouco eu volto. Pode passar, ficou aqui. Ok. Então, para encerrar a nossa reunião, a presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, desembargadora Marisa Ferreira dos Santos, uma alegria saber que a juíza Marisa é desembargadora e agora presidente do tribunal, e certamente muitas questões que não estavam andando na área do GEF, vai andar, porque eu conheço a Marisa. Palavra com a presidente. É que tem alguém com o microfone aberto e aí dá esse barulho estranho aqui. Bem, eu acho que o deputado Arnaldo e a doutora Leila são muito meus amigos, e os amigos são muito generosos, de modo que vocês podem tirar 90% aí do Facebook. Eu não sou tudo isso. Eu fiz alguma coisa, e acho que fiz algumas coisas, foi com a ajuda deles, né? Perdão, e muitos juízes têm trabalhado para que tudo isso dê certo. Leila trabalhou muito lá, a Marisa Cúcio, que não conseguiu entrar, não conseguiu ainda sair da consulta, foi outra que trabalhou muito. Quando eu fui coordenadora pela segunda ou terceira vez, a Marisa Cúcio foi presidente, nós chegamos lá com 1.200.000 processos e apenas com a gestão do acervo saímos com um pouco mais de 100.000 processos, ou seja, foi algo muito importante. Então, todos os juízes trabalharam muito lá. A Leila foi a grande responsável pela criação do que hoje a gente chama de vara gabinete. O projeto ela apresentou e o tribunal aceitou. Então, a gente tem muito a crescer. Mas agora os senhores estão vendo, né, pelas questões que trouxeram, que o que o Brasil precisa é de políticas públicas, né, eficientes. Senão vai parar tudo isso lá no judiciário, e aí nós do judiciário acabamos pagando uma conta que não é nossa. Porque é claro que ter 1 milhão de processos sinaliza que alguma coisa vai mal. E se vai parar no judiciário é porque, principalmente no judiciário federal, é porque em algum lugar não funcionou bem. Então, tem muito processo previdenciário? Tem. Mas por quê? Porque lá, para ser resolvido o problema, não é resolvido, ou não é resolvido a contento. Então, vai parar no judiciário. Isso onera e prejudica o próprio necessitado, né? Então, se o serviço administrativo melhorar, vai haver uma melhora. Fechou o microfone. Deixei, sem querer. Essa questão de caçar o benefício, todas essas questões que o senhor Olavo trouxe, tudo isso vai parar no judiciário, isso faz parte do nosso dia a dia, né? Por quê? Porque a legislação não é muito clara, porque administrativamente as coisas também não são muito claras, então o que tem que melhorar é lá na origem. Esse atendimento lá é que deve ser bom, para quando chegar aqui a gente saber o que fazer, chegar ao que realmente é demanda. Senhores, vejam eu não tenho um índice aqui agora, não me ocorreu pegar isso, o índice de ganho de causa, né, de procedência desses pedidos no judiciário é muito grande. Por quê? Isso significa que o segurado ou o assistido que nos procurou tinha razão, mas ele tinha razão, por que ele não foi atendido lá? Então, essa é a grande questão. Tem que melhorar o serviço administrativo. Aí a gente consegue tocar melhor o judiciário. Então, a gente acaba pagando uma conta, né, de desprestígio, né, para a instituição que não é nossa, não é nossa. Então, uma outra coisa que o Arnaldo está cansado de ver, a gente pede para aumentar o número de varas, porque nós não estamos dando conta, não é isso? O Arnaldo sabe disso. A Leila vê isso também. Mas que tal arrumar lá o atendimento administrativo? A gente não vai precisar de uma estrutura no judiciário para cobrar o executivo para que ele faça o seu trabalho de uma forma correta. Então, são políticas públicas e boa administração que vão resolver essas questões. Não tem sentido uma pessoa ter direito a um benefício, que nem nesse caso que a doutora Leila citou,
da pessoa que não tinha o braço, eles acharem que ela não era segurada e, num segundo momento, acharam que não era pessoa com deficiência. Como é que isso foi parar lá no Juizado Especial Federal? Não tinha o menor cabimento isso, né? Então, a gente tem uma luta constante. Então, os senhores que têm essa fala, né, que estão no Legislativo, que estão nessas comissões, tem que exigir que eles lá façam melhor o trabalho deles, porque aí, sem dúvida, nós poderemos fazer melhor o nosso. Mas eu agradeço aqui, em nome do tribunal, essa oportunidade de estar aqui, de falar alguma coisa, mas sem esquecer, né, nunca dos meus queridos colegas que trabalham muito nisso, os servidores da Justiça Federal, que são incansáveis. Nós acabamos de sair de um grande problema, ataque hacker, né? O Henrique deve saber disso, e a doutora Leila, que participou com a gente de tudo isso, e nós conseguimos não perder o envio dos precatórios a tempo de todos receberem o seu dinheiro no ano que vem, né? Por conta de 4 dias, ia demorar 1 ano e meio para essas pessoas receberem o que é de direito. E hoje nós conseguimos, com o Conselho Nacional de Justiça, que o prazo fosse prorrogado. Então, para quem atua na área, quem atua na Justiça Federal e tinha o precatório para receber, vai receber no ano que vem, porque a gente conseguiu, mas isso foi uma grande luta, muitas noites sem dormir, e contamos com a compreensão do presidente do CNJ. Então é isso, são lutas diárias, mas, por favor, lutem para que o serviço administrativo melhore, que aí, com certeza, a gente vai melhorar muito também. Muito obrigada por essa oportunidade. Obrigado, senhora doutora Marisa, que, sem dúvida nenhuma, uma lutadora incansável. Essa questão que ela falou, que na PEC do calote, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, lamentavelmente, as pessoas iriam deixar de receber daqui a 1 ano e meio o que poderiam estar recebendo agora. O trabalho maravilhoso do nosso presidente, e, como ela lembrou, complementar os funcionários do judiciário. Eles se desdobram muito, conseguem fazer um trabalho maravilhoso. Sob a presidente, a doutora Marisa Santos, a doutora Leila Paiva, eu queria agradecer a todos e colocar a Comissão do Idoso e de Assistência Social à disposição do TRF3, os casos que dependerem de alguma coisa, com muita satisfação, com muita alegria. Todo o cumprimento que a gente tem da doutora Marisa é pouco, e ela não falou, mas os que têm a abertura. Se hoje o RPV está em 60 salários mínimos e queriam reduzir para 40, foi a luta dela. Ela que alertou a gente no Congresso, eu fiz a emenda, o presidente não queria acolher, ela ligou pessoalmente para o Inocêncio e está mantido o RPV em 60 salários mínimos, extremamente importante. Queria dar um abraço público na grande presidente do tribunal, doutora Marisa Santos. Tenho certeza que vai melhorar muito mais. Ela assumiu agora, mês passado, então ela vai ter tempo de fazer muita coisa que ela sabia que estava errado, que ela não conseguia mudar, ajeitar. Agora ela não precisa de favor de ninguém. Agora você quase fala porrada, mas não vou falar não. E tenho certeza que o trabalho da doutora Marisa é extremamente importante. A Comissão do Idoso e Assistência Social fica engalanada com a presença da nossa presidente, da desembargadora Leila Paiva. Doutora Marisa Santos, parabéns pelo trabalho, agradecendo a participação de todos. Declaro encerrada a presente reunião. Parabéns a todos vocês. Um abraço.